Alright, welcome to this lesson where we are going to find out how we can actually improve our speaking using these dialogues from the trailer Matrix 4 Resurrection, ok? Seja muito bem-vindo a essa breve aula, uma aula muito breve mesmo, só para eu te mostrar, né, se é que você ainda não sabe, é claro, como aprimorar o seu inglês falado, treinando sozinho, usando a tecnologia a seu favor, tudo aquilo que você já tem nas suas mãos, tá? Eu vou usar aqui algumas das coisas que eu uso no meu curso, que é o Ferramentas da Fluência, onde eu uso algumas ferramentas de fala para aprimorar a parte falada do inglês. Eu sei que tem muitas pessoas que estudam inglês, que querem realmente destravar a parte falada do idioma, mas tem por algum motivo vergonha ou medo de praticar, ou não tem com quem praticar, e aí acaba ficando estagnada. E é para isso que nós temos aí algumas ferramentas hoje tecnológicas que vão aí nos ajudar com a parte falada do idioma, que muitas vezes é a parte mais difícil para muitos, né? Porque não tem com quem ou como praticar. Alright? Então, como explicado aqui, né? Você já provavelmente, né? Chegou aqui, você já assistiu a análise do trailer, você já assistiu o trailer legendado e agora você quer de fato descobrir como que você vai destravar a parte falada do seu inglês com todo esse conteúdo, alright? E essa é a minha missão aqui. Então, você tem aqui os diálogos, né? As falas do trailer, eu coloquei aqui em inglês original e coloquei a tradução aqui. E aqui tem o áudio de um nativo para que você praticasse o seu listening e agora, né, com o objetivo de reproduzir esse conteúdo que você teve acesso, tá? Então, como você aprendeu quando era criança, né? E você, é claro, não se lembra. Você ouviu seus pais e depois de um tempo você começou a reproduzir, tá? Então você não tem como dar conteúdo, ou seja, falar sem ter conteúdo, né? Sem ouvir. Então nós temos aqui o output, perdão, a princípio input, ok? Que é o listening. E nós temos depois o output, que é o falar, que é o speaking, certo? Então, você já recebeu o input, certo? Você já ouviu diversas vezes aqui, fica repetindo, né? Conforme você vai tocando aqui, fica repetindo. Então, você já teve acesso ao listening. Então, você tem que agora reproduzir este listening agora através do seu speaking, e aí aqui tem que escrever exatamente como está escrito aqui, certo? Então, se você analisar, eu uso o Mac, tá? Se você usa Windows, você vai ter que ir lá nos seus ajustes, se você ainda não fez isso, e colocar o microfone para entender a sua voz, tá? Então, se você analisar aqui, se eu apertar duas vezes um botão aqui, um atalho, eu tenho o meu teclado em português, que quando eu falo, ele reconhece quando eu estou falando em português, ok? Então você pode ver aqui quem escreveu foi a máquina. Eu tenho meu teclado em português, que quando eu falo, ele reconhece quando eu estou falando em português, ok? E aí, se eu mudar para o inglês, and the same thing happens when I start speaking in English and my microphone recognizes my voice and my English. Ok, and now, você viu que ele escreveu aqui, ó, my mom, não. Eu meio que dei uma engasgada aqui, tá? É normal. Então, and the same thing happens when I start speaking in English and my microphone recognizes my voice in my English. Essa era a minha intenção aqui, in my English. Então, a mesma coisa acontece quando eu começo a falar em inglês e o meu microfone reconhece a minha voz e o meu inglês. Então você nota que, mais uma vez aqui, eu não teclei, foi o meu computador que sozinho escreveu aqui aquilo que eu falei através daquilo que ele entendeu, alright? Então você tem que fazer a princípio isso no seu computador. E daqui a pouco eu já vou te explicar, se você não tem computador por alguma razão, se você tem apenas o seu smartphone, eu também vou te explicar como fazer isso usando o seu celular, alright? Mas aí eu quero que você fique aqui focado no que você precisa fazer nesse exercício. Então você vai escutar o listening, alright? E aí você vai reproduzir, ok? Então vamos começar com essa primeira aqui, ó. Thomas, you seem
particularly triggered right now. Ok? Então, Thomas, você parece particularmente inquieto, né? Tipo, quando você está inquieto, né? Tem algum problema, tá ansioso e tal, alright? Então é triggered, ok? Vamos pro próximo aqui. Vou focar apenas no inglês, ok? Can you tell me what happened? Question mark. Então, tá vendo? Quando eu falo question mark, que é ponto de interrogação, ele até escreve o ponto de interrogação aqui, tá? Can you tell me what happened? Very good. Next one. I've had dreams that weren't just dreams. Então, nota que eu estou falando de uma forma assim, tipo, não tão devagar, não tão rápido, de forma incisiva, para que a máquina consiga entender de forma clara aquilo que eu estou dizendo. So, I've had dreams that weren't just dreams. Okay, next one. Am I crazy? Am I crazy? Question mark. Então, nota que ele escreveu Emily, né? Porque quando você faz uma pergunta usando o verbo to be, o verbo to be tem que vir antes do sujeito, que aqui no caso é I. Então, nota que eu linko o som do M de Maria com o I, né, de igreja do I. Am I crazy? Mais uma vez. Am I crazy? Certo? Então, bem interessante aqui você fazer essa linkagem. Por isso que muitas vezes você, caramba, quando eu tô assim, eu escuto uma música, não entendo nada, e aí eu vou ver a letra e eu consigo entender. Por que disso? Por conta das conexões. A gente faz isso em português também e a gente não se dá conta porque é o nosso idioma. Mas o mesmo acontece em inglês. Alright? Next one. We don't use that word in here. Ó, ficou woody. Mais uma vez. Muitas vezes não vai te entender. Então você vai ter que fazer várias vezes, muitas vezes, para que a máquina te entenda. We don't use that word in here. Tá vendo? You hear. Não entendeu? Mais uma vez para ficar perfeito. We don't use that word in here. Okay, we don't use that word in here. Você viu que eu fui falando pausadamente para que a máquina pudesse me ouvir, certo? Então, have we met? Have we met? Question mark. Ok? Então, eu não vou fazer todos os diálogos aqui, porque você já entendeu como esse exercício funciona, tá? Eu já te expliquei aqui. O meu intuito é que você escute e faça. Então, você vai pegar um Word aqui, se você usa aí o Windows, e o Page, se você usa o Mac, você vai colocar o seu microfone para te entender no inglês e você vai fazer esse exercício, ok? E aí, vamos supor que você não tem computador por alguma razão e você quer fazer esse exercício aí, né, no seu smartphone, ok? Então, você, vamos supor, só tem o seu smartphone e aí aqui no teclado, eu vou compartilhar aqui até minha tela com você, vou gravar aqui a minha tela. Então, vamos supor que você não tem aí seu computador e quer usar o seu celular. Então, você tem que certificar que o seu teclado também reconhece inglês. Eu, mais uma vez, eu tenho iPhone, então a iOS é diferente, né? Talvez do que você usa. De repente, você usa aí o Android. Mas o importante é que o microfone esteja acionado, né? E para reconhecer sua voz e o teclado esteja no idioma que você vai falar, no caso o inglês. E aí você aperta aqui o microfone e começa a falar normalmente. Thomas, you seem particularly triggered right now. Ok? Escreveu. Aí o outro. Can you tell me what happened? Question mark. I've had dreams that weren't just dreams. Full stop. Am I crazy? Question mark. We don't use that word in here. We don't use that word in here. Have we met? Have we met? Então nota que assim, eu não estou cortando nada da edição aqui. Você vê que muitas vezes ele não entende o que eu estou falando,
certo? Não entende aqui. E aí eu tenho que repetir, tá? Então, que nem aqui, ó. We don't use that word here. No caso, teria que colocar o in here. Daí eu falei de novo. We don't use that word is. Entendeu? E aí não entendeu. Ok? In here. Eu falei duas vezes aqui para poder ver se entendia. Certo? E aí, have a rematch. Errou, né? Não falei isso. Daí eu repeti. Então você tem que repetir, certo? Então aqui eu estou usando o Notas aqui do iPhone. Você pode usar aí o Notas, talvez tem o Pad aí para você. Um lugar para você treinar, inclusive para ficar até guardado, né? Para você memorizar o seu teclado, né? O seu teclado não, o seu vocabulário, perdão. Então, o objetivo aqui é esse, que você escute e reproduza, né? Você só precisa se preocupar em escutar, entender o que está sendo falado pelo nativo, né? E aí você reproduz, assim como uma criança. Então, o grande segredo aqui é você reproduzir aquele som que você ouviu, aquela frase que você ouviu, como se fosse uma criança. Alright? Então, eu quero ver esse exercício sendo feito aí por você. Deixe nos comentários aqui desse post se você conseguiu. É muito importante para que eu tenha esse feedback, para que eu tenha essa comunicação com você. Para aí, então, eu saber se eu estou no caminho certo aí nessa didática. Alright? Então, agora que você assistiu essa aula, bora ajustar o seu microfone aí do computador, se não está ajustado, ajustar aí o teclado de inglês aí do seu celular para você poder fazer esse exercício falado aí com relação a esse material, tá bom? Então é isso aí, thank you very much and I see you in the next video. Bye bye.